Senhor é conosco. Ele está nos espremendo. Estamos em angústia. Quando saímos na véspera lá de Brasília, eu vi que era hora de sair de lá. Nós proclamamos um jejum de 3 dias seco ou com algum líquido, os que não pudessem. Irmãos, teve tanta gente que fez aquele jejum. O Frank, que faz o nosso marketing digital, acompanha. Em umas 24 horas ou menos, 605 mil pessoas tinham acessado, tinham lido aquela mensagem de jejum. Quantos jejuaram? Ninguém sabe, mas muita gente jejuou. Muita gente. Então, irmãos, o Senhor nos conduziu para Josafá. Então, hoje é adoração, entendeu? Lê para mim o verso 20 e 21. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Não tereis que lutar. Então, o momento agora, irmãos, é adoração. Vamos adorar o Senhor aqui. Lá em Brasília, a gente adorava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, lá em Brasília. E a palavra era menor. A palavra era 40 minutos. A adoração estava superando a palavra. Então, hoje é a adoração. A segunda coisa que o Senhor nos falou no monte foi muito estranha. O Senhor falou assim, as duas são estranhas, mas o Senhor também mostrou já o caminho. A segunda foi, preparai para o arrebatamento. Eu falei, mas preparar para o arrebatamento é a única coisa que eu faço. É preparar para o arrebatamento. Eu estou fazendo o tempo todo. Aí naquela noite eu fui discutir com a minha esposa, a Lili. Fui discutir com ela sobre esse assunto. Preparem-se para o arrebatamento. E o que aconteceu, irmãos? Já era no dia 2, à noite. Eu estava conversando com a Lili sobre isso. O que falta a gente ensinar para que as pessoas se preparem para o arrebatamento? O que está faltando? Aí, eu e ela, foi mais ela que cunhou essa frase aqui.
Olha só, o que não é confessado, o sangue não cobre. Escreva essa frase aí. O que não é confessado, o sangue não cobre. Aí eu entendi, irmãos. A importância da confissão para que eu seja arrebatado. Qualquer um seja arrebatado. Confessar o quê? Tudo que o Espírito Santo lembrar você deve confessar. O seu passado, a sua infância. O nível de pessoas que foram, de jovens, meninos, foram abusados. Irmãos, na infância é muito grande. Com certeza aqui tem gente que foi abusada. Tem gente que fornicou. Eu tive uma namorada, eu era adolescente. Eu amei muito aquela moça e ela me amou muito. Mas não tivemos penetração não, mas fizemos o resto. O resto não. Mas eu fiquei em dívida com aquela moça. Prometemos casar prometemos casar. Fui para Curitiba estudar medicina. O tempo foi passando. Enfim, eu não casei com ela. Eu não casei com ela. Deveria ter casado. Ela fez enfermagem, curso superior de enfermagem, só para casar comigo. Mas aconteceu algum fato, então eu acabei. Não casei com ela. Quando eu entendi esse princípio da confissão, isso já tinha uns 40 anos tinham se passado. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu preciso pedir, porque eu defraudei ela. Defraudar é você prometer o que você não vai cumprir. Quarenta anos depois, irmãos, eu comecei a orar para encontrar com ela. A gente tinha comido pizza numa pizzaria. Tem essa pizzaria até hoje, em Goiânia. Pizzaria 110. Quem sabe eu encontro ela na pizzaria. Fui lá para isso. Eu precisava, não sabia se ela estava viva ou não. Mas eu precisava encontrar com ela. Então, a minha irmã Iracene, ela é cristã, é a minha irmã mais nova, dos 8 que minha mãe teve, ela era mais nova. E eu tenho muita amizade com ela. E a Iracene sabia do desejo que eu tinha de encontrar com ela, com aquela moça, para pedir perdão para ela. E um dia, irmãos, um tempo depois, a Iracene me liga e fala assim: eu encontrei com ela no supermercado. Ela viu 40 anos depois, as feições mudam, né? Ela olhou assim e falou: parece ela, deve ser. Perguntou, era ela. Marcamos, já estava casada, pertencia naquela época à Igreja Universal, e casada, com 2 filhos, mas combinamos o encontrar na casa da Iracene. E assim foi, encontramos lá. E ali eu pedi perdão para ela.
Ela chorou muito, eu chorei mais ainda. O que não é confessado, o sangue não cobre. Lembra-te de onde caíste. Vê para mim, Ricardo. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como é que é? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, qual era a minha prática das primeiras obras, irmãos? Essa é a segunda coisa que o Senhor nos deu entendimento sobre arrebatamento. Irmãos, eu era um ganhador de almas, assim, fanático. No dia seguinte que eu me converti, eu queria pregar o Evangelho. E pregava. Ia para a praça. Batizei ali na Igreja Batista, primeira Igreja Batista, ali na rua 16 com a 13 ali. Eu era muito magro naquela época, irmãos. E fiquei mais magro porque meu pai, quando eu converti, ele cortou o cordão. Eu comi um lanchinho de manhã, um meio pãozinho com manteiga e um copo de leite com café. E almoçava num lugar, era uma bandeja, chama SAPS, e não jantava. Eu já era magro, perdi mais peso, porque foi muito tempo fazendo assim, né? Então, fui perdendo peso, era magro que fazia dó. E então, irmãos, eu ia para a praça, lá da rua 16, da rua 13, geralmente é um ou dois, geralmente é dois e um comigo, não tinha violão, não tinha nenhum instrumento na praça, e o pregador da noite era eu, sempre. As pessoas passavam, olhavam e iam embora, alguns ficavam me ouvindo um pouquinho, e iam embora também. Mas a gente convidava, vamos ter um culto agora, era antes do culto, né, de domingo à noite, e a gente levava algumas pessoas para o culto, né? E na hora do apelo, a gente sempre fazia, batista tem que fazer apelo para chamar as pessoas para converter. Então, irmãos, eu ganhava almas. Eu era um ganhador de almas assim, ó, fanático para ganhar alma. Só que o tempo foi passando, a minha teologia foi entrando e me matando. Eu sempre ganhava alguma alma aqui ali, mas não era aquele começo, aquele fanatismo para ganhar almas. Não era aquilo. Aí, irmãos, o Senhor falou assim, lembra-te de onde caíste. Tem uns 4 anos que ele falou isso para mim. Lembra-te de onde caíste. 3, 4 anos. Eu fui pensar, eu caí nesse ponto, eu perdi, eu pessoalmente, e sabe o que o Senhor me mostrou? A MCM está em muitos lugares, né? No Nordeste, está indo para a Amazônia, está em Rui, está indo para a Amazônia, e está em alguns países, né? Muitas almas estão sendo salvas, ganhas lá. Ele falou, não estou te falando isso. As almas que você vai ganhar. Aí eu comecei a escrever folhetos, comecei a pregar de novo, comecei a ganhar alma de novo. Lembra-te de onde caíste. Aqui principalmente pastores. Mas todo mundo. Se você não ganhar, porque escute, o maior pecado que existe é você não ganhar uma alma. Pior do que você adulterar.
Pior, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha só, o perigo. A dívida que você tem se você não está ganhando uma alma. Então, quando ele falou, preparem-se para o arrebatamento, eu entendi. Primeiro, o que é confessado, o sangue não cobre. Então, tem que acertar tudo. E confessar tudo. Eu fiz a minha confissão mais de uma vez. Eu fiz aqui, ó, desse lugar que eu estou aqui agora. Com mais de 200 pessoas me ouvindo. Eu fiz uma confissão. Depois eu fiz uma confissão bem completa. Com o bispo Nilson e com o pastor Wender, lá em Montes Belos. Fiquei vomitando no colo deles 2 horas. O que não é confessado, o sangue não cobre. Você quer ser arrebatada? 2 coisas, você tem que ganhar alma. Na folga, sai por aí, ó. Pega folheto, tem muito folheto aí. E sai por aí ganhando alma. Se você, e é pessoal. Eu não posso ganhar uma alma por você. O Chiquinho ganha uma alma lá. É para ele. A Marise ganha uma alma lá. É para ela. Eu tenho que ganhar alma para mim. É pessoal. Hoje, irmãos, 10% dos crentes ganham uma alma por ano. Uma por ano. Eu vou escrever um folheto ensinando os passos para ganhar uma alma. Eu quero que esse folheto fique pronto em 3, 4 dias, rapidamente. Entendeu? São folhetos bons, caros. Mas nós vamos fazer muitos folhetos, que vai dar os passos, ou pelo menos os passos principais, né? Por exemplo, tem 2 perguntas-chave. Uma é assim, ó. Quem é Jesus para você? Eu já ganhei alma fazendo essa pergunta para as pessoas. A segunda é, se você morresse hoje, para onde você iria? Essas 2 perguntas são chave para ganhar uma alma. Porque eles não sabem. Eles não sabem. Por exemplo, se você morresse hoje, eu acho que eu vou para o céu. Ele fala desse jeito. Todo mundo quer ir para o céu. Eu acho que eu vou para o céu, ele acha. Quem é Jesus para você? Jesus foi um homem, o espírito é um homem muito bom, um espírito avançado e tal. Ele vai responder de alguma forma. Eles vão responder de alguma maneira quem é Jesus. Mas não vão responder do jeito certo.